Para que serve a escrita? A escrita surgiu há 3.500 anos antes de Cristo. E ela serve para a criança fazer uma leitura, para a criança, para o ser humano fazer uma leitura do mundo. Ele é uma forma de comunicação, uma forma de você compreender, de você poder se comunicar de todas as formas possíveis, através de e-mail, de cartas, de bilhetes, de entendimento do mundo, de entendimento do universo, de poder ler livros e se aprofundar nos assuntos e ter mais conhecimento. Então, é importantíssimo essa fase da criança, né, da alfabetização, porque é através dela que ela realmente vai compreender muito mais do mundo que cerca ela. Eu gostaria de trazer uma reflexão também do como esse processo é difícil, porque não é natural. Eu vou colocar algumas imagens aqui em algum lugar, uma espécie de uma frasezinha com alguns símbolos. Gostaria que você tentasse interpretar esses símbolos. É difícil, né? Imagine que para a criança é da mesma maneira. Quando ela vê as letras, quando as letras são apresentadas a ela, são signos, são imagens, são símbolos que ela não reconhece ainda. São formas. Então, primeiro de tudo, a gente tem que apresentar esse símbolo, esse grafema, da maneira como ele é. Eu vejo muitas escolas infantis colocando uma abelhinha desenhada junto com a letra A, e aí a criança, ou olhinhos, ou perninhas diferentes, e aí a criança não consegue identificar qual é a imagem da letra A mesmo, porque tem outras coisas junto. Então, ela tem que ver só aquela imagem, só a imagem que identifica o A, para que ela identifique que aquela forma, aquela imagem é o A. Então a gente sempre trabalha com as imagens reais também, sempre com imagem real e com as formas reais, né? Sem as letras muito trabalhadas ainda. A Montessori, devido às suas pesquisas, ela chegou que a criança, as suas observações, ela concluiu que a criança tem mais facilidade para primeiro aprender a cursiva, para depois a letra bastão. Porque a criança está com movimentos circulares que são mais fáceis de fazer ali por volta dos 4, 5 anos. No meu caso em especial, com os meus filhos, eu fiz ao contrário, tá? Então você vai ver que tem muita coisa na letra bastão primeiro. Também percebi que no mundo mesmo, a nosso redor, a nossa volta, é muito mais difícil você encontrar a letra cursiva do que a letra bastão. Então, eu fui por esse processo para facilitar a leitura de mundo deles. E foi o que aconteceu. Eles conseguem ler tudo que vocês imaginarem. Quando a gente para num semáforo, eles leem farmácia, mercado, panificadora, tudo, porque facilitou. E agora eles estão entrando na letra cursiva. Ok? Então, só para vocês compreenderem, vocês podem fazer na casa de vocês o que vocês sentirem mais à vontade. Além da gente pensar que a letra tem o grafema e o fonema, o grafema é a grafia dela, é a forma dela. O fonema é o som que ela faz. Nós devemos lembrar que para a criança não é fácil. Então, ter isso sempre em mente, de que é um processo constante e diário. Porque ela tem que memorizar essa grafia pelo menos 4 vezes 26 formas, né? Vamos pensar na letra maiúscula, na minúscula, na bastão e na cursiva. É muita coisa. Por isso que tem que ser num gradativo, tem que ser devagar e você tem que repetir e relembrar, e repetir não é retroceder, já falei isso. Repetir é só para a criança realmente aprimorar e memorizar. Sobre os fonemas, eu gostaria de lembrar também que nós temos a questão da regionalidade. Então, às vezes você vai ensinar A, E, I, O, U. E outra pessoa poderia ensinar A, E, I, O, U. Aqui em casa, nós moramos no Paraná há muito tempo, mas eu sou catarinense e meu esposo é mineiro. Então tem palavras, ele fala porta, por exemplo, aí eu tenho o Gabriel que quer falar porta também, eu falo porta, entende? Então essas questões do fonema tem que ser, da região, da regionalidade, tem que se levar em consideração,
Você vai ensinar o seu filho com relação à sua região, à sua maneira de falar, o seu sotaque. Imagine como é diferente de quem é de Santa Catarina, de quem é de Minas, de quem é do Rio de Janeiro, de quem é do Rio Grande do Sul, de quem é da Bahia. Então a gente tem que levar isso em consideração também. Outra coisa, nesse processo da alfabetização que eu mostro para vocês, nós partimos da letra para a sílaba, para a palavra, para a frase. Ok? É dessa forma. Existem inúmeras formas de você alfabetizar e você pode buscar outras formas também. Não é exatamente uma forma. Emília Ferreira já fala que não é uma forma só que alfabetiza, né? Então você pode, nos seus estudos, ir pegando uma coisa daqui, outra coisa dali, não tem problema nenhum. Se isso vai ajudar o seu filho, tá tudo certo. O que eu quero te mostrar com isso tudo que eu tô te falando com relação aos meus filhos, ao meu processo? Que tá tudo bem de você fazer primeiro na bastão e depois na cursiva. O que a Montessori fala é que a criança naquele período, ela tá com aquela janelinha do período sensível aberto, então está mais fácil para ela fazer esses movimentos. Mas não quer dizer que com 6 ou 7 anos ela também não consiga. E que não existe uma fórmula realmente correta. Montessori, para mim, é uma das mais completas. Mas não quer dizer que seja a única. Para mim, até o momento, foi a que eu conheci que eu mais gostei, principalmente pela questão do sensorial, por respeitar a criança, por seguir o interesse dela. Montessori também tem algo que eu desconstruí um pouquinho, tá? Na metodologia montessoriana, em linguagem, quando a gente vai ensinar as sílabas, por exemplo, em Montessori a gente bate palma, então, para separar as sílabas. Então, vou dar o exemplo de uma palavra boneca. Boneca. Eu não fiz isso, porque eu percebi que quando eu fazia isso, chamava mais atenção as minhas palmas do que exatamente o que eu estava falando. Então, eu faço assim, boneca. As crianças percebem mais a imagem da boca, parece que elas prestam mais atenção nas sílabas, nos valores sonoros, na vibração. Para mim facilitou e não o distraiu com um som mais alto do que eu estava falando. Então eu uso essa estratégia. Vocês vão ver, conforme eu vou mostrando, que a gente usa essa forma. A última etapa da alfabetização é a criança compreender que aquela letra tem um nome. Além do som, ela tem um nome. E os meus filhos, vocês já vão ver em algumas gravações que a gente já fala o nome da letra. Eu falo M-A-R-C-I-A. Compreende? Então, esse é o último estágio e é o estágio em que eles estão. E eu estou gravando com eles nesse momento, né, da vida deles, nessa compreensão já. Lembrando que Gabriel e Rafael estão com 6 anos e Ravi está com 5. Gabriel e Rafael estão aprendendo a cursiva e o Gabriel já está escrevendo e lendo na cursiva. E o Rafa ainda está na letra bastão, está aprendendo, mas o interesse dele ainda não chegou tanto na letra cursiva. Tem alguns estudos que falam sobre a alfabetização e que mostram, eu como professora do estado, eu percebo muito isso na prática mesmo, quando eu tenho alunos lá de 12 anos, no 6º, 7º ano, que são alunos que leem, mas não compreendem. São os analfabetos funcionais. E tem muito, no Brasil a população é muito grande nesse sentido, de que acredita-se que está alfabetizado, mas na verdade não está, porque não compreende o que está lendo. Faz uma leitura curta de uma questão curta, às vezes com 2, 3, 4 linhas no máximo, mas a pessoa não consegue compreender o que está escrito ali, não consegue fazer essa interpretação. Então isso é bem importante, né? Não só a alfabetização em si, mas esse interpretar. Quando você for ler alguma coisa com a sua criança, sempre questione, faça perguntas com relação àquilo. Se é sobre um animal, por exemplo, o que esse animal está fazendo? Interpretar também a imagem, tá? Isso ajuda muito, porque vai fazendo com que essa criança comece a se questionar, comece a se fazer perguntas e, consequentemente, ela começa a interpretar o que está escrito ali. A maior função da alfabetização, da leitura, da escrita é essa, é você poder interpretar o que está escrito, é você poder compreender o que está escrito. Ok? Então vamos comigo, que ainda tem bastante coisa aí para vocês verem.